Nós vamos meditar essa manhã num trechinho do Salmo 119, tá? Vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Vocês têm medo de fracassar coisas na vida? Eu lembro, assim, todas as vezes que eu mudei de emprego, de trabalho, quando eu lidava com muita novidade, muita coisa diferente, eu me sentia, assim, desafiado e eu até sonhava à noite com o trabalho. E pode ser uma coisa um pouco minha isso, mas eu tinha o receio sempre de não dar conta, né, de não ser capaz de entender tudo e de desempenhar. Uma certa insegurança, né? Mas, resumindo, sempre tinha o medo de fracassar na tarefa. E eu acho que é um pouco natural que a gente tenha, pelo menos um certo grau, né, esse receio das coisas. Mas hoje nós vamos falar sobre um trecho desse salmo, focando essa questão na nossa vida espiritual. Tá? Nós vamos pegar do versículo 33 ao 40. Mas nosso trechinho aqui base, para o ponto de partida, é o versículo 39, irmãos. Quando o salmista diz assim, olha, Salmo 119, 39, ele diz: desvia de mim o opróbrio que temo. Tá? Esse é o assunto dessa manhã. O clamor do salmista, no sentido de que ele pede a Deus, desvia de mim, faz com que eu não incorra no opróbrio que temo. Opróbrio é vergonha, é fracasso. Quando alguém cai em opróbrio, é uma palavra que a gente não usa muito, ou quase nunca, a não ser quando lê a Bíblia. Né? Mas é isso, é um estado de vergonha por ser humilhado, por cair em total rendição, por não ser capaz de vencer um inimigo, de uma tarefa. E o assunto aqui é voltado, é relacionado, logicamente, às coisas espirituais. Vocês sabem que Salmo 119, né, se alguém não sabe, fique sabendo, ele tem uma curiosidade. Essas divisões aqui que você encontra, por exemplo, esse aqui é Ré, tem Gimel, Dalet, Ré, Vav, são as letras do alfabeto hebraico, tá? E cada estrofe dessas, cada divisão dessas é uma estrofe do Salmo, e cada um desses versículos começa com essa letra, tá? Então, é um salmo de uma poesia muito bonita, mas cada um dos versículos faz referência à palavra de Deus. Todos eles. Tá? É o maior capítulo da Bíblia, mas se você pegar aqui, desde o versículo 1 até o 176, não tem um versículo que não cite a palavra de Deus. Ele emprega termos diferentes. No nosso trecho aqui, olha, versículo 33, ele chama a palavra de Deus de teus estatutos. No 34, a tua lei. No 35, os teus mandamentos. No 36, teus testemunhos. No 37, teu caminho. No 38, a tua palavra. No 39, os teus juízos. E no 40, a tua justiça. Tá? Todos eles são referência à palavra de Deus.
Mas, assim, visto essas questões, o foco está nesse pedido que ele faz aqui nesse versículo 39. Como eu disse, é normal que a gente tema fracassar nas investidas na nossa vida, né? no nosso trabalho. Nós devemos desejar ser bem-sucedidos, né? Fazer o melhor, se desempenhar bem, ter bons resultados. Mas na vida espiritual não pode ser diferente. Mas o salmista aqui fala que para isso nós temos uma extrema dependência de Deus. Então, nós vamos ver um pouquinho aqui, rapidamente, sobre a importância disso e como, né, fugir realmente a esse fracasso na nossa vida espiritual. Hoje nós vemos, infelizmente, muitos crentes, muitos irmãos que estão em opróbrio, fracassaram na vida espiritual. Caem em vergonha, em vexação, são motivo de escândalo, de tropeço para outros. Isso é um fracasso, irmãos. Por que é um fracasso? Quando a gente é colocado para fazer uma coisa que nós não temos disponibilidade, capacitação para fazer aquilo, é uma coisa. Mas é uma vergonha quando a gente tem os recursos e não faz. Eu tinha tudo para ter um bom resultado. E por que não tem? Culpa minha mesmo. Isso é vergonha. A nação de Israel mesmo, a Bíblia usa esse termo com relação a eles. Eles caíram em opróbrio. Eles tinham tudo para ser, de fato, o carro-chefe do planeta, vamos dizer assim, da principal nação, a grande nação. Deus não salvava exclusivamente israelitas, mas Deus escolheu aquele povo para, por meio dele, propagar sua palavra. A descendência de Abraão, ou de Abrão, quando ele chamou, né? Aquela linhagem teve um privilégio que nenhuma outra nação teve. Eles tinham o conhecimento do Deus verdadeiro, eles tinham a revelação da palavra de Deus, eles tinham os preceitos, as leis de Deus nas mãos deles. Eles tinham tudo. E Deus colocou desde o princípio para eles: se vocês forem obedientes, fiéis, vocês vão ter essas bênçãos. Lembram? Isso aí, lá foram proferidas as bênçãos para deixar bem demarcado. Uma parte do povo clamava de um monte, o Monte Gerizim, né? As bênçãos, e o outro grupo, eu não lembro o nome do monte, proferia as maldições. É o Monte Ebal? Ebal? Eu não tenho a convicção disso, mas o fato, né? Mas o irmão está me confirmando aqui, então eu vou confiar. Tá? Eu estou confiando. Não. Tá, eu não estou naquele estado de confiar na minha memória, não, viu? Mas, assim, tinha um monte onde eram proferidas as bênçãos, e outro eram proferidas as maldições, e aquilo era tudo para enfatizar bem para o povo as promessas de Deus, né, de bênçãos e de maldições, caso eles fracassassem. E o que aconteceu foi que realmente eles fracassaram. E os profetas anunciaram isso: olha, nosso povo caiu em opróbrio. Ou, profeticamente, eles avisaram que isso ia acontecer. Por isso eles foram dominados, né? Foram subjugados lá por outras nações. Eles que foram tirados da escravidão para ser um povo livre. Venceu, Deus deu uma terra para eles, uma terra cobiçada.
né? É um trecho importante do planeta, faz ligação ali entre os continentes, né? Sempre para os impérios daquela época foi muito importante aquela região lá da Palestina. Por isso eles brigavam por ela. Mas eles tiveram tudo, né? Tiveram uma nação forte no período ali de Davi, de Salomão. As nações vinham a eles. A Bíblia descreve a rainha de Sabá, que veio conhecer a sabedoria de Salomão, as riquezas dele. E depois, o que aconteceu? Caíram em opróbrio. Foi um fracasso da nação de Israel. Mas aqui o salmista diz o seguinte, irmãos, para nós, né, individualmente, os 3 primeiros versículos, ele parece dar aqui para nós um mapa do que é necessário para nós não cairmos em opróbrio. Ele vai pedir depois a Deus isso. Mas ele fala, primeiro, no versículo 33, ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. No versículo 34, ele pede, dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. E no versículo 35, ele diz, faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Em cada um desses versículos, ele acrescenta, lógico, coisas como consequência. Não é bem uma promessa dele. Eu andarei, eu guardarei até o fim. Mas o que ele está dizendo é, se o Senhor fizer isso na minha vida, essa vai ser a consequência. Se o Senhor me ensinar, eu vou guardar isso até o fim. Nós temos que estar abertos para Deus fazer isso na nossa vida, irmãos. Ser ensinados por Deus é essencial. Não do que vem de outros homens. Nós precisamos, de verdade, aprender da palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que estar com os ouvidos, com os olhos, né? Os olhos abertos para ler, os ouvidos abertos para ouvir. E, acima de tudo, a nossa mente e o nosso coração aberto para receber a palavra de Deus. Talvez principalmente com os crentes mais experimentados um pouco, às vezes a gente pode cair num erro de achar que eu já sei tudo que está na Bíblia. Eu já conheço toda a palavra de Deus. E isso passa a ser um problema para nós. O novo crente, às vezes ele tem uma coisa gostosa, boa de ver. Aquele desejo de aprender, né? Eu quero conhecer a Bíblia, eu quero conhecer a palavra de Deus. Aquela ansiedade, coisa que o crente mais experimentado às vezes não tem. Mas, irmãos, a primeira coisa que todos nós temos que fazer, todos, é realmente pedir, né, buscar que Deus esteja nos ensinando cada dia na palavra dele. Conhecer, primeiramente, a palavra dele. Certamente, as coisas mais óbvias, a gente pode dizer que já conhece. Aquelas coisas rudimentares. Mas o crente tem que buscar aprender cada vez mais. Não é aprender curiosidades da Bíblia, mas é conhecer ensinamentos, conteúdo da palavra de Deus. Entende? Coisas que realmente vão fazer diferença
na aplicação prática dela na minha vida. Tem muita gente que fica aí caçando pelo em ovo, né, na Bíblia e acaba por não aprender nada do que realmente interessa. Mas, por outro lado, tem gente que conhece muito da Bíblia, mas falta o segundo passo, e é outra coisa que a gente tem que clamar a Deus. Uma vez que Deus esteja mesmo nos ensinando, a gente deve pedir o entendimento. Olha, eu disse, Israel tinha tudo nas mãos e fracassou. Irmãos, a própria Bíblia explica que para o crente é dado o Espírito Santo, né? E o Espírito Santo, uma das funções dele é dar para nós o discernimento das coisas espirituais. Né? Nós temos uma capacidade, né, eu vou até voltar um pouquinho atrás. Nós temos uma capacidade intelectual de aprender não diferente de qualquer outra pessoa. Pelo contrário, talvez tenha, né, é provável que tenha pessoas com capacidade intelectual de aprender, de decorar, de gravar muito melhor do que a gente. Olha, eu agora mesmo, né, fui incapaz de lembrar uma coisa, fato histórico óbvio da Bíblia, o nome de um monte. Né? Posso ter aprendido, mas não guardei na memória o nome ali. Mas, graças a Deus, o fato e o que ele representa, né, isso eu guardei. Isso não era só para Israel, isso faz diferença para nós também. Existe uma promessa para nós de bênção e de maldição. Você quer colher bênção? Você quer ser realmente um crente bem-sucedido? Seja fiel. Se você não fizer isso, você vai encontrar o opróbrio, o fracasso. Tá? Agora, voltando, entendimento, a capacidade intelectual de ouvir, de entender determinadas coisas, qualquer pessoa tem. Mas o discernimento, que é esse entendimento da palavra de Deus, é uma coisa que é dada de uma maneira especial só ao crente. O povo de Deus tem um discernimento para compreender as coisas no sentido mais profundo, intelectualmente e espiritualmente. Por quê? Por causa daquilo que o próprio Espírito Santo faz em nós. Ele faz com que a gente consiga enxergar as coisas de uma maneira espiritual e compreender isso. Mas nós devemos não só pedir a Deus, né? Não é só orar, Senhor, me dá entendimento. Adianta você orar se você não fizer por onde? Nós temos que buscar realmente em Deus que Ele nos dê o entendimento. Isso não acontece, irmãos, sem o estudo da Bíblia, sem a aplicação, sem a meditação, a reflexão. Se as coisas que a gente ouve, só ouve, entra por um ouvido e sai pelo outro, se a gente não busca fazer uma aplicação daquilo para a vida, né? Que sentido prático tem o que nós estamos ouvindo hoje para a nossa vida? A gente tem que partir disso, tá? Vocês estão ouvindo hoje essa exposição que nós estamos fazendo aqui? Vocês, nós temos que pensar, que diferença faz isso para mim? Como é que eu vou aplicar essas coisas na minha vida? Tem aplicação? Então, nós vemos aqui os primeiros dois passos. Primeiro, nós temos que aprender do Senhor. Segundo, nós temos que ter o entendimento da palavra que nos é dado da parte de Deus, pelo seu Espírito. Mas, em terceiro lugar, ele faz um pedido ainda mais amplo. Não é só entender, né? Conhecer e entender.
ter o discernimento, mas é andar naquilo. E ele pede também a Deus. Notem, ele pede que Deus ensine. Depois ele pede que Deus dê o entendimento para ele. E agora, mesmo tendo o conhecimento e o entendimento, ele ainda pede a Deus: Senhor, me faça andar nessas coisas. Sabe por quê? Mesmo que a gente tenha essas outras coisas, se não for na dependência de Deus, nós somos incapazes de andar naquilo que nós conhecemos, irmãos. É um grande erro, né? Um grande equívoco espiritual nosso que leva muitas vezes a gente ao fracasso. Pessoas que conhecem a verdade, mas não conseguem praticar. Não conseguem viver aquelas coisas. É falha de Deus? Não. A gente pede a Deus que faça isso, mas nós temos que nos colocar na dependência dele. Amém? Senhor, me faz andar nisso. Eu tenho conhecido a tua palavra. Eu tenho aprendido dela. O Senhor tem me dado compreensão das coisas, da tua justiça, da tua palavra. Eu estou conseguindo enxergar, né, o teu propósito nessas coisas todas. Mas agora eu te peço, Senhor, me faça andar nessas verdades. É a aplicação da vida. A aplicação da palavra de Deus. Se Deus não nos ensinar, se Deus não nos der entendimento, se Deus não nos fizer andar nos seus caminhos, nós vamos nos deparar com a triste realidade de que ou nós não somos filhos dele, ou nós somos filhos totalmente fracassados. O que essas coisas devem promover na nossa vida? Nos 2 versículos seguintes, o versículo 36, ele faz um pedido que parece avançar, mas, né? Ensina, dá entendimento, me faça andar. Agora ele pede, inclina meu coração. Mas nós podemos ver isso aqui como uma consequência. Uma vez que Deus nos ensinou, nos deu o entendimento e nos fez andar no caminho dele, essa é a consequência. Se nós estivermos aprendendo de Deus, sujeitos, né, confiados em Deus, é isso que vai acontecer. Deus vai estar inclinando o nosso coração para a sua palavra. E não a cobiça. A cobiça aqui representa aquela coisa, o apego ao mundo, né? Quem amar o mundo, lembra que João fala, né? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Isso é cobiça, tá? A gente se apegar nas coisas dessa vida aqui, tá? Porque ele diz, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Isso. Então, o que acontece? O crente fracassado é um opróbrio, é uma vergonha. Quando ele começa a se inclinar para as coisas materiais, ele cai em cobiça e ele se deixa levar. E, olha, é muito fácil disso acontecer. Aí fica aquele crente manco, né? Eu conheço, eu diria assim, vários que infelizmente caíram nesse estado. É vergonhoso. Irmãos que foram em outro tempo úteis, foram, pode-se dizer assim, uma bênção.
mas caíram em opróbrio. Porque em algum desses pontos eles falharam e o coração deles acabou seguindo o curso natural dos homens. O nosso coração, naturalmente, ele é inclinado para o mal. Ele é inclinado para as coisas do bom. O nosso coração, né, humano, é a nossa razão, nossas vontades. É muito fácil a gente sucumbir, né, para as coisas dessa vida. A gente se deixar levar por elas, trocar as coisas de Deus por essas coisas. É muito fácil. Mas quando realmente nós estamos buscando isso, aprender de Deus, estamos buscando a compreensão das coisas espirituais, né, da parte de Deus, estamos colocando a nossa vida em sujeição para que Ele nos faça andar naquilo, cada vez mais o nosso coração vai sendo inclinado, não para aquele mal, para a cobiça, para a vaidade, mas nosso coração vai sendo inclinado para a justiça de Deus, para a palavra dEle, para os testemunhos dEle. A gente tem o desejo não só de estar em contato com a Bíblia, de ler, de estudar mais, mas a gente tem o desejo de viver essas coisas. Eu perguntaria aos irmãos nessa altura, você tem realmente aquele desejo de viver? Eu quero vivenciar a palavra de Deus? Porque a Bíblia, ela mesma diz de si mesma, ela testemunha, testifica de si mesma, é interessante. E ela diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela produz seus efeitos. Ela é viva. É uma coisa para a gente viver ela. A palavra de Deus não são letras mortas. Certamente muitos irmãos aqui já leram ótimos livros. Gostaram muito. Talvez um romance, talvez um livro de história, dependendo do seu gosto, né? Talvez você tenha lido livros que marcaram. Sim, você gostou muito do conteúdo, mas o que eles produziram na sua vida? Será que produziu alguma coisa boa? Ou alguma coisa eficaz? Alguma coisa? Aquele livro vale a pena ser lido para ser vivido? Não, foi só uma história bonita que ficou na minha cabeça. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia não é um livro para a gente preencher o tempo ou distrair. A Bíblia é um livro para ser vivido. Amém? A palavra de Deus ela é viva e ela produz os seus efeitos. Então, quando a gente tem o nosso coração inclinado para ela, isso vai ter os seus efeitos. E no versículo 37, ele cita algo relacionado a isso. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Olha, uma vez que o nosso coração é inclinado à palavra de Deus, nós temos uma segunda consequência, que os nossos olhos são desviados das coisas desse mundo. Eu foco na palavra de Deus e quanto mais eu focar na palavra de Deus, menos tempo, menos olhos, menos gosto eu tenho pelas coisas dessa vida. Tudo bem, irmãos, que a gente tenha algumas coisas que são coisas onde a gente encontra prazer. A Bíblia não proíbe a gente ter prazer, certo? Desde que seja dentro dos parâmetros estabelecidos por Deus. Então, às vezes você cai num extremismo, né, de algumas coisas. Ah, você não pode assistir televisão. Os crentes antigamente era proibido, né, em algumas igrejas, crente ter televisão. Então tinha crente que tinha televisão escondida.
Crente no cinema, assistir um filme, não pode. Crente ouvir uma música que não seja hino, não pode. Tudo com discernimento. Pode sim. Tudo, né? Com discernimento, tá? Não quer dizer que tudo pode. Mas eu posso ouvir uma música secular? Posso. Agora eu preciso filtrar ela dentro da palavra de Deus. Ela é perniciosa? Ela incita alguma coisa contrária à palavra de Deus? Então, esse é o tipo de música que a gente tem que descartar. Hã? Então, em tudo a gente tem que ver isso. Filmes, TV, o que a gente assiste, né? Tem que filtrar essas coisas. Internet. Mas todas essas coisas, elas podem ter um cantinho na nossa vida, um espaçozinho. O grande problema é, mesmo que a gente filtre a princípio, mas se a gente começa a voltar muito os olhos para essas coisas. Isso denota que existe alguma coisa de errado. Quando um crente passa só a falar de outras coisas, um crente só fala de futebol, só fala de programa de televisão, só fala de cinema, só fala de trabalho. O que você conclui disso? Se nós estamos assim, a nossa conversa só deriva para essas coisas, né? Ela só se volta para essas coisas, é um indício de que nós estamos com os olhos muito voltados para as coisas, para a vaidade, ou seja, as coisas que são passageiras, porque tudo isso aí fica. Elas não têm nada de eterno. O campeão de ontem já não é o campeão de hoje. São tudo paixões humanas. Os grandes astros do cinema de ontem já não são hoje, as grandes empresas de ontem já não são hoje. Tá? Tudo isso é passageiro, é vaidade. Nós não devemos estar apegados a essas coisas. Tá? Eu posso ser dedicado no trabalho, eu posso gostar de cinema, eu posso gostar de música, porém, tudo com discernimento, com compreensão, e essas coisas não podem se tornar para mim uma paixão onde meu olhar esteja voltado para isso. Porque quando a gente só fala numa coisa, quando aquilo é a coisa principal, é sinal que nossos olhos estão voltados para aquelas coisas, e isso, né, retroagindo, é sinal de que o meu coração não está inclinado para a palavra de Deus. E se meu coração não está inclinado para a palavra de Deus, isso quer dizer que aquelas 3 coisas não estão sendo uma realidade na minha vida. Quais são as 3 coisas? Lembram? Que Deus nos ensine, nos dê discernimento e nos faça andar. Então, em algum desses pontos, ou talvez nos 3 pontos, nós estamos falhando. O salmista chega nesse ponto pedindo no versículo 38. Olha que versículo bonito, irmãos. Depois de pedir, me ensina, me dá entendimento, me faz andar, inclina meu coração para as suas coisas, desvia meus olhos da vaidade, ele pede, confirma a tua palavra ao teu servo, que é dedicado ao teu temor. A palavra de Deus confirmada em nós. O tempo passa e algumas coisas ou vão se mostrando inverídicas ou elas vão se confirmando. É bom para nós mesmos, né? Como a gente vai passando pela vida por, às vezes, algumas oscilações, tudo,
mas nós chegamos num ponto onde nós vamos vendo, olha, eu estou hoje aqui numa posição onde eu vejo confirmada a palavra de Deus. As promessas de Deus estão sendo cumpridas na minha vida, tá? E está sendo confirmado que eu sou, de fato, um filho de Deus. Deus tem me preservado, Deus tem me sustentado na fé. Ele tem me feito andar nos caminhos dele. Esse clamor é legítimo. Confirma. Depois de eu aprender, ter entendimento, tudo isso, confirma a tua palavra. É eu olhar para a palavra de Deus e ver que realmente ela está sendo eficaz na minha vida. Eu garanto que tem muito crente que, se for fazer um exame de consciência, ele vai ver que a vida dele está sendo uma mentira. Ele não está praticando, ele não está vivendo a palavra de Deus. Em certo grau, irmãos, eu acho que todo mundo deve ter essa sensação. Eu falo até por mim. Porque eu não posso afirmar que eu esteja na plenitude disso. Mas eu dou graças a Deus porque Ele tem confirmado sua palavra na minha vida, de um modo que, na maioria das vezes, eu tenho feito a opção correta de buscar aprender, entender dele e de deixar Deus guiar os meus caminhos. E dessa maneira Ele tem me sustentado e tem me feito olhar mais para as coisas espirituais do que para as coisas dessa vida. E eu peço a Deus que Ele confirme isso ao longo dos anos. Eu não sei quanto tempo eu duro mais, né, aqui, mas minha oração é que Deus me confirme dessa maneira, que a palavra dele esteja sempre firme na minha vida, no meu coração, na prática da minha vida. Eu creio que todos nós devemos orar dessa maneira, esse mesmo desejo. E aí nós chegamos ao versículo base, 39. Notem que ele faz um conjunto com o versículo 38, quando ele pede para Deus confirmar a palavra dele, né? A palavra de Deus nele. Então ele entra com o pedido: desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Fica claro que o opróbrio, a vergonha, o fracasso que o salmista visualiza é o fracasso espiritual. Senhor, não permita que eu caia e que eu vire motivo de escárnio dos ímpios. Não permite, Senhor, que eu mesmo venha a cair numa condição onde eu seja levado a questionar até a minha salvação, a minha filiação ao Senhor. Me faz andar de uma maneira, irmãos, Senhor, me faz andar de uma maneira que eu possa enxergar a Tua mão me conduzindo em cada dia. E me livra do opróbrio, do fracasso, de chegar num ponto onde eu veja minha vida espiritual destroçada. E assim muitos têm chegado. Uma vida espiritual destroçada, é uma vergonha. E a culpa não é de Deus, a culpa é deles mesmos. Então, é para ter vergonha. É fracasso mesmo. Tinha tudo na mão. Irmãos, qualquer um de nós temos que orar dessa maneira. Senhor, me livra desse opróbrio. E nós devemos temer essa vergonha, esse fracasso. Porque nós temos tudo. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos tempo para ler ela, embora a gente gostaria de ter mais, né? Mas nós temos a palavra de Deus na nossa mão. Nós temos liberdade para comprar, para ler a Bíblia todo dia. Nós somos livres para cultuar a Deus e para estarmos aprendendo juntos. Nós temos o Espírito Santo, nós cremos nisso, pregamos nisso. Será que você sente isso, que você tem o Espírito Santo na sua vida, te dando discernimento? Nós temos tudo para ser bem-sucedidos espiritualmente. Nós só não vamos ser
realmente, se nós não quisermos, ou se nós negligenciarmos essas coisas. Se você não aprender a palavra de Deus, se você não refletir com o auxílio do Espírito Santo sobre elas para aplicar na sua vida, se você não submeter sua vida para a direção de Deus, seus olhos vão se desviar para a vaidade. Não vão ser, teu coração não vai ser inclinado para a palavra de Deus. Vai ser inclinado para esse mundo. E é onde o crente fracassa. Ele finaliza com o versículo 40 dizendo: eis que tenho desejado os teus preceitos. Vivifica-me na tua justiça. Será que nós podemos dizer isso, irmãos? Eu tenho desejado a tua palavra, eu tenho desejado os teus preceitos. Desejar a palavra de Deus não é só querer comprar uma Bíblia. Não é só querer ler uma, mas é querer que ela se transporte para a nossa vida. A nossa vida tem que ser a prática desse livro aqui. Esse é o êxito, esse é o sucesso do crente, essa é a glória do crente. Amém? A glória do crente é essa. É ele chegar ao ponto de ele ver a palavra de Deus viva nele. Vivifica-me na tua justiça. É isso que ele está dizendo. Nós somos, não é naquele mesmo sentido, né, de ser vivificado na questão da conversão, da regeneração. Aqui quem está falando já é alguém regenerado, já nasceu de novo em Cristo. Mas ele está pedindo a vivificação na palavra, é a palavra sendo ativa na vida dele. Ah? Então, esse tem que ser o nosso desejo, irmãos. Nós que estamos em Cristo, nós temos tudo para termos bom êxito, para sermos crentes bem-sucedidos. Então, carrega isso no seu coração, na sua vida. Deseje de verdade a palavra de Deus na sua vida. E tenha medo mesmo do opróbrio. Eu, sinceramente, não gostaria de estar como muitos irmãos que eu conheço. Caídos. Eu peço a Deus, Senhor, não me deixa cair como eles. Não me deixa ser um inútil como eles. Não é vaidade, não. Porque, lembrando, se nós temos sido fiéis, se nós temos andado na vereda dos mandamentos de Deus, é porque Ele tem nos sustentado. Assim. Tudo isso é dependência de Deus. Que esse possa ser, de fato, nosso desejo, nossa busca. Tenha medo do fracasso. Aquele temor do fracasso que eu falei no início, né? Que eu tinha todas as vezes que eu mudava de trabalho, o medo de não dar conta. De certa forma, nós devemos ter, mas nós temos que ter a tranquilidade no seguinte sentido. Eu sei que se eu simplesmente colocar minha vida debaixo da direção de Deus, eu não corro esse risco. Eu tenho a palavra, eu tenho o Espírito. Deus me deu tudo para ser bem-sucedido. É só realmente nós nos colocarmos na dependência dele. Amém? Vamos fazer uma oração?